Aqui na disciplina de projetos de máquinas do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná, nós estamos trabalhando no dimensionamento e especificação de componentes de sistemas para a transmissão de potência. E uma forma de transmissão de potência também comum é a aplicação de sistemas óleo-hidráulicos. Então, essa aula vai ser focada em projeto, dimensionamento e análise de circuitos óleo-hidráulicos. Nós aqui estamos num curso de engenharia agrícola, então nós vamos trazer alguns exemplos que são aplicáveis à nossa área de engenharia agrícola. E um dos exemplos clássicos que nós temos é a colhedora de cana-de-açúcar. Nesse caso da colhedora de cana-de-açúcar, boa parte dos mecanismos de funcionamento e operação são acionados por um circuito hidráulico, um sistema óleo-hidráulico. Então, aqui nós trazemos em destaque o cortador de base, acionado por um sistema óleo-hidráulico, os rolos limpadores, os rolos do picador, todos esses sistemas esses mecanismos internos são acionados por um sistema hidráulico. O extrator primário, o extrator secundário também são acionados por um sistema hidráulico. Da mesma forma que o acionamento da esteira que faz o transporte do produto já picado para o transbordo, o despontador e também o separador de linhas. E neste caso em específico da colhedora de cana-de-açúcar, o sistema óleo-hidráulico é utilizado porque, vejam, que nós temos, nessa representação já é possível observar, nós temos um acionamento em pontos bastante deslocados um do outro. E uma forma de trazer a potência desde a unidade de geração até, por exemplo, nessa extremidade em um despontador, uma das formas de se fazer isso é por meio da transmissão óleo-hidráulica. Então, eu já deixo aqui como uma das vantagens no uso da transmissão óleo-hidráulica. E aqui nós temos uma imagem para a representação dessa colhedora de cana-de-açúcar, que eu falei para vocês que tem, na maior parte dos seus componentes, um acionamento óleo-hidráulico, desde aqui do despontador, no uso da aplicação do separador de linhas, também na transmissão hidrostática para a locomoção através dessas esteiras e rodados. Tudo isso é utilizado no sistema óleo-hidráulico, que no caso da colhedora de cana-de-açúcar, normalmente vai se ter um sistema hidráulico dedicado para a tração, porque aqui até mais ou menos uns 40% da energia da máquina é utilizada para a locomoção em tração, e os outros 60% são utilizados nas operações realizadas pelos mecanismos internos e também pelos mecanismos como corte de base, despontador, separador de linhas, acionamento dos ventiladores, que são os extratores primário, extrator secundário, esteira. Então, são aplicados até dois sistemas hidráulicos para o acionamento dessas duas partes principais, a parte de tração e a parte de acionamento dos mecanismos que realizam de fato a operação. Deixado esse exemplo, nós vamos seguir a nossa aula falando sobre a montagem de um sistema hidráulico. E basicamente o sistema hidráulico ele é separado. Ele pode ser separado através de uma fonte de energia. Então é necessário uma fonte de energia para o acionamento do sistema hidráulico, que é composto por um grupo de geração, um grupo de controle, um grupo de atuação e um grupo de ligação.
E esse sistema hidráulico aciona um trabalho que vai ser executado. No grupo de geração, nós aqui vamos identificar, nesse ponto, as bombas óleo-hidráulicas. As bombas óleo-hidráulicas que vão ser acionadas por uma fonte de energia, o motor. No caso da colhedora de cana-de-açúcar, um motor de combustão ciclo diesel. E esse motor de combustão ciclo diesel é a fonte de energia para o acionamento do grupo de geração, que são as bombas óleo-hidráulicas. Na sequência, é necessário aplicar um grupo de controle, e esse grupo de controle vai ser representado pelas válvulas. As válvulas têm uma função principal no sistema hidráulico, e essa função é direcionar o óleo, fazer a direção, fazer o controle de fluxo e também o controle através das vias de aplicação. E quais que são as vias? As vias podem ser desde a bomba para o acionamento de uma atuação, da bomba para um sistema que retorna para o reservatório. Então, esse grupo de controle, que é representado pelas válvulas, tem essa função de controle do fluxo e também de controle do direcionamento do fluxo óleo hidráulico através do sistema hidráulico. Na sequência, depois que o fluido atravessa as válvulas, que são representadas por esse grupo de controle, nós vamos ter o acionamento, que é aqui representado, ou pode ser representado, pelos atuadores. Os atuadores, que são basicamente os motores hidráulicos, ou então os cilindros hidráulicos. E tudo isso, no sistema hidráulico, é ligado através das tubulações. E esse grupo de atuação, ele vai, então, executar o trabalho de fato. Esse trabalho de fato pode ser o acionamento. Vamos voltar no exemplo do caso da colhedora da cana-de-açúcar. Esse trabalho executado vai ser, como aqui neste exemplo, a aplicação do despontador para retirar os ponteiros da cana-de-açúcar, ou então atuação em motores hidráulicos, como neste caso do separador de linhas, que, como o próprio nome sugere, faz a separação para facilitar o corte da cana-de-açúcar, que é feito no sistema do corte de base, que é acionado por um atuador, neste caso é um motor hidráulico. Mas vamos aqui então dar sequência e vamos aí enfatizar quais que são os componentes do sistema hidráulico. Vamos aí repetir e falar que a fonte de energia ela é identificada pelos motores elétrico, um motor a combustão. O sistema hidráulico, então, tem essa função de geração, controle e aplicação da potência hidráulica. O grupo de geração é representado pelas bombas hidráulicas. Já o grupo de controle vai ser representado pelos comandos e as válvulas. E o grupo de atuação, como eu já tinha mencionado para vocês, vai ser identificado pelos cilindros e motores. E o grupo de ligação faz a conexão desses componentes do sistema hidráulico através de conexões, tubos e mangueiras. Nós temos que também lembrar que, no caso dos sistemas óleo-hidráulicos, é necessário se ter uma informação básica, que é a pressão e a vazão. E a pressão, no caso de sistemas ou circuitos óleo-hidráulicos, pode ser representada em diferentes unidades de medida, como por exemplo o kgf por centímetro quadrado, bar, psi, kPa, e ainda existem outras unidades de medida de pressão. Mas
A pressão, basicamente, no caso dos sistemas óleo-hidráulicos, é uma composição da carga que está sendo acionada. A pressão, então, é influenciada diretamente pela carga que está sendo acionada pelo atuador. Lembrando que o atuador, neste caso, é o motor ou o cilindro hidráulico. Além dessa carga que traz uma contribuição principal para a pressão, nós também podemos falar que a pressão, o valor da pressão, tem uma influência, ou é influenciado pelas restrições nas tubulações. Essas restrições nas tubulações trazem um aumento na demanda por pressão, e também a resistência do escoamento do fluido através das tubulações traz uma perda de carga, e essa perda de carga faz com que aumente a necessidade e a demanda por um aumento de pressão. Outra questão muito importante nos circuitos óleo-hidráulicos é a garantia da vazão. A vazão, que basicamente é o volume deslocado por unidade de tempo. E no caso, né, desses circuitos óleo-hidráulicos, as unidades mais comuns que vocês vão observar vai ser o LPM, que é uma simbologia para falar da unidade em litros por minuto. Então, 1 LPM significa 1 litro por minuto. E no sistema americano também é bastante comum ser utilizado o GPM, que é galões por minuto. Outra unidade também bastante comum utilizada nos sistemas hidráulicos é o deslocamento que ocorre desse volume de óleo deslocado por revolução do eixo da bomba. E essa unidade aplicada nos circuitos óleo-hidráulicos é dada em centímetros cúbicos por revolução. Então, a cada revolução do eixo da bomba, cada revolução traz um volume deslocado de óleo hidráulico. E essa unidade de deslocamento é centímetros cúbicos por revolução. Lembrando que aqui nós trazemos algumas equivalências das unidades de pressão, como por exemplo, um bar significa aproximadamente 1 kgf por centímetro quadrado. E isso também equivale a aproximadamente 1 atmosfera. E ainda isso significa aproximadamente 14,7 PSI. Lembrando que 1 PSI é igual a 1 libra por polegada ao quadrado. Então, vamos repetir, 1 PSI é igual a 1 lbf, 1 libra-força por polegada ao quadrado. Uma medida inglesa para ser representado a pressão. Agora, na sequência, nós vamos assistir um vídeo que mostra um circuito hidráulico. Vamos aí observar o funcionamento e as explicações sobre este circuito hidráulico. Vamos assistir o vídeo? Olá pessoal, professor Elias. Neste vídeo eu vou falar sobre o sistema hidráulico, Vou dar umas noções básicas do sistema hidráulico. Para isso eu vou utilizar essa animação que eu mesmo fiz. E confesso, deveria ser um vídeo que deveria estar bem no começo, antes de assistir os demais, assistir esse aqui primeiramente. Estou fazendo agora, mas antes tarde do que nunca, Então vamos lá. Aqui nós temos a unidade hidráulica, Essa unidade hidráulica tem um manômetro que vai fazer a medida da pressão. Aqui o manômetro. Temos a válvula limitadora de pressão, ou válvula de segurança, que vai limitar o máximo que a pressão do sistema, até onde a pressão pode chegar. Então, o limite que a pressão pode chegar. Aqui temos a bomba,
hidráulica, né? Que é acionada pelo motor, ela que vai gerar a vazão, né? E o fluxo do sistema. Aqui temos o reservatório, né? O tanque, onde é armazenado o fluido hidráulico. Aqui temos uma válvula direcional, que vai direcionar o fluxo para o acionamento aqui do atuador, no caso aqui é um cilindro. Válvula direcional, temos aqui o êmbolo, né? Que o êmbolo do cilindro, a minha válvula também tem um êmbolo, né? É importante saber os nomes, né? Onde é que fica o êmbolo, né? O que é um êmbolo, né? Aqui, ó, temos o êmbolo do cilindro e aqui, ó, temos o êmbolo da válvula. Aqui temos a haste do cilindro. A haste não é o êmbolo, né? A haste está presa ao êmbolo. Vamos lá, vamos acionar. Vou dar um pause para a gente analisar o instante. Ó, o fluxo vem aqui, ó, ou a pressão é direcionado via mangueira, ó, e faz o cilindro avançar. O fluido hidráulico que está aqui, ó, na área de recuo é direcionado pela válvula e vai para tanque. Ó, meu cilindro avançou. Olha lá, no recuo, quando recua, eu dei uma pausada aqui para a gente analisar o instante. O fluido que estava aqui na área de avanço, ó, é direcionado para tanque, né? A válvula direcional, ó, encaminhou ele para tanque. A pressão, ó, o fluxo gerado pela bomba, né, é direcionado para a área de recuo, fazendo o cilindro recuar. E assim, pronto. Vou lá fazer mais uma vez, ó, observe o que eu acabei de explicar. Agora que nós já assistimos o vídeo, nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo e vamos destacar a representação de um diagrama de um circuito hidráulico. E neste caso, nós podemos identificar um cilindro hidráulico sendo acionado ou controlado através deste comando hidráulico. Lembrando que a fonte de geração, neste caso, é aplicada uma bomba de engrenagens. Nesse circuito também é composto por um reservatório, filtro e aqui nós temos a válvula de controle. Vamos melhor mostrar esses componentes. Aqui mais uma representação do circuito do cilindro hidráulico. Nós podemos ainda falar sobre esse sistema hidráulico, que ele é composto por 4 vias, e isso nós podemos identificar através dessas vias, por exemplo, que faz a comunicação da válvula em relação ao reservatório. Nós temos uma via. Uma segunda via nós podemos aqui observar entre a bomba e o comando. E uma terceira via nós podemos observar do comando até o cilindro hidráulico, onde nós temos uma comunicação para fazer o retorno ou o avanço desse cilindro. E ainda uma quarta via também que faz uma comunicação entre o comando da válvula em relação ao cilindro hidráulico. Ainda nesse diagrama multifilar, nós podemos aqui identificar e observar que essas indicações das setas, nesse caso em específico, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, isso nos faz uma alusão que o fluxo pode ser nos dois sentidos. Pode ser um fluxo para avançar o cilindro, ou então, neste caso, também pode ser retraído o cilindro. E essa retração, recuo ou avanço é realizado através do comando de válvula. E o comando de válvula, então, nós conseguimos, através do comando, fazer o avanço ou recuo do cilindro. Vamos aqui ainda mostrar mais algumas imagens para melhor representar esse desenho. E nessa outra imagem,
nós podemos identificar este comando, uma válvula de comando semelhante, também com as 4 vias, aqui representadas, as 4 vias que comunicam, por exemplo, em relação ao tanque. Nós vemos aqui a via do comando de válvula que faz a comunicação do comando de válvula até o tanque. Nós vemos aqui na letra P a via que faz a alusão a essa via que traz a pressão, né, da bomba, do fluxo de óleo hidráulico da bomba para a válvula. E ainda nós podemos observar através da via a via que faz esse acionamento de avanço do cilindro, e na via B nós vemos essa opção onde nós temos o recuo do cilindro. Lembrando que isso tudo é realizado, né, esses comandos, essas opções de avanço e de recuo, é realizado através dessa válvula, né, desse piloto, dessa alavanca. Além desses 2 componentes que aqui eu destaquei, do cilindro e da válvula de controle, eu também trago um destaque para a bomba de engrenagens. Aqui vocês então podem observar, né, a opção onde nós podemos ter a entrada ou a saída do fluxo, e também traz um destaque para as engrenagens que fazem o acionamento do fluxo para acionamento do sistema hidráulico. Vamos aí dar sequência no conteúdo e vamos ver mais um exemplo. E aqui neste exemplo, também didático, mas que representa muito bem um exemplo de um circuito hidráulico, né, de um sistema hidráulico, um exemplo multifilar. E neste exemplo nós temos praticamente aí todos os componentes de um sistema hidráulico simples, porém completo. E por que eu falo que é completo? Porque neste caso nós temos a identificação de uma representação de um reservatório. Nós também temos a representação de um filtro para sucção, o acionamento motor. Esse motor é acoplado à bomba através de um acoplamento. A partir do acionamento da bomba utilizando o motor, esse fluido óleo hidráulico ele vai atravessar uma válvula de alívio. E o que essa válvula de alívio pode trazer para o sistema? Dependendo do nível de pressão, se a pressão estiver num certo nível mais elevada, essa pressão ela não vai ser trazida aqui para o sistema, ela vai ser redirecionada para o tanque. Se a pressão está a um nível adequado, está sob um nível adequado, o fluxo óleo hidráulico vem com uma direção para mais um filtro, um filtro na linha de pressão, e esse filtro na linha de pressão está em uma posição anterior à válvula, ao comando de válvula. Esse óleo trazido nessa linha de pressão, passando através dessa válvula de alívio, trazido para este comando, tem, neste caso, 2 opções. Uma opção de acionamento de um atuador considerando um cilindro hidráulico, e também aqui o comando traz uma outra opção de acionamento para um motor hidráulico. Então, são 2 atuadores. Neste caso, um cilindro hidráulico e um motor hidráulico. E vejam que aqui o comando, né, tem 2 opções. Uma opção, neste caso, né, de avançar o cilindro ou retrair o cilindro. Neste caso em específico, um motor hidráulico, já no acionamento do motor hidráulico, é necessário uma entrada de óleo e uma saída de óleo. E essa saída retorna para o comando hidráulico. E vejam que o comando hidráulico também tem uma saída do óleo para o reservatório.
Mas antes do óleo retornar para o reservatório, é posicionado mais um filtro antes desse fluido óleo hidráulico retornar então para o reservatório. Vamos aí dar sequência aos exemplos. E aqui nós temos mais um vídeo exemplificando sobre os sistemas hidráulicos. Vamos assistir mais esse vídeo. Existem atuadores hidráulicos que transformam energia hidráulica em movimentos lineares. São os cilindros. Atuadores rotativos, ou também denominados motores hidráulicos, produzem um movimento giratório. Analisemos os cilindros hidráulicos. Cilindro de simples ação. Este é um cilindro de simples ação com seu símbolo. Tem apenas uma conexão de trabalho. É assim que ele opera. Quando o óleo vai fluir para a câmara traseira, gera-se uma pressão de trabalho e o êmbolo avança. Este cilindro exerce força em apenas uma direção. Mesmo reduzindo-se a pressão do óleo, nada acontecerá. O êmbolo é recolhido somente quando uma força externa atua. A propósito, o êmbolo não veda 100% as câmaras dos cilindros. Por isso, com o tempo, vaza um pouco de óleo para a câmara sem pressão. Este óleo retorna por meio de um dreno ligado ao reservatório. Vemos aqui um cilindro de simples ação em uma mesa elevatória de tesouras. O retorno ocorre por força externa, isto é, através do peso da plataforma. Mas também existem cilindros de simples ação com retorno por força de mola. Este cilindro, por ocasião do avanço, produz uma compressão na mola e retorna por ação da mesma. O cilindro de simples ação nesta mesa elevatória de tesouras é um cilindro de construção especial. Aqui o êmbolo também executa a função de haste. Esta construção é extremamente resistente à torção, portanto apropriada para mover grandes cargas. Por isso é comum a utilização deste cilindro em plataformas elevatórias. O cilindro de dupla ação. O cilindro de dupla ação é reconhecido por suas duas conexões de trabalho. Ele funciona da seguinte forma. A entrada do óleo pressurizado pode ocorrer em ambos os lados através das conexões, tanto para o avanço como para o retorno. Assim, pode executar força nos dois sentidos, isto é, avançar e retornar. O retorno do cilindro é mais rápido do que o avanço. O que provoca esse fato? Aqui nós vemos o motivo. O volume do lado da haste é menor. Isto porque a área de atuação do êmbolo é reduzida pela área da haste. Na prática, muitas vezes são usados cilindros onde a relação de áreas do êmbolo é de 2:1 e, consequentemente, a relação de volume das câmaras traseira e dianteira também. Este cilindro denomina-se cilindro diferencial. Quando a força F1 igual P vezes A e a força F2 igual P vezes A sobre 2, significa que a força na hora do retorno é a metade da força do avanço.
Por outro lado, a câmara dianteira é preenchida com óleo da metade do tempo para a mesma vazão. O êmbolo, portanto, retrocede com o dobro da velocidade. Também a vazão do óleo que sai é o dobro, porque no mesmo tempo a quantidade maior de óleo da câmara traseira deve sair. Com isso ocorre uma pressão dinâmica. Tais características físicas devem ser consideradas na ocasião da escolha do cilindro. No caso deste cilindro de uma prensa, a haste do êmbolo tem quase o mesmo diâmetro do que o próprio êmbolo. Portanto, a diferença entre as duas áreas do êmbolo é acentuada. Consequentemente, uma pequena vazão é suficiente para o rápido retorno do cilindro. Nesta direção hidráulica, tanto para a direita quanto para a esquerda, os movimentos devem ter a mesma velocidade. Por isso, empregou-se um cilindro de haste passante, que apresenta a vantagem adicional de movimentar cargas em ambos os sentidos. Quando se necessita de cilindros com grande curso, mas com limitação das dimensões externas, pode-se utilizar um cilindro telescópico. Eles podem ser de simples ou de dupla ação. Falaremos agora de motores hidráulicos. A princípio funcionam como bombas, porém em sentido contrário. Recebem o óleo sob pressão e produzem um momento torsor em seu eixo. O óleo hidráulico sob pressão movimenta as duas engrenagens que compõem o motor. O fluido é transportado através das câmaras para a tubulação de retorno, onde acontece o alívio de pressão, pois só existe a resistência oferecida pela tubulação até o reservatório. Uma característica importante dos motores hidráulicos é o volume deslocado V, isto é, a quantidade de óleo que o motor pode deslocar a cada rotação. O número de rotações é calculado dividindo-se a vazão pelo volume deslocado. Em todos os cálculos para sistemas hidráulicos deve ser considerada a perda por vazamentos internos. Este motor hidráulico que aciona o cabo da ponte rolante transforma energia hidráulica em energia mecânica através de movimentos rotativos. Agora que nós já assistimos o vídeo e já entendemos ainda um pouco mais sobre os sistemas hidráulicos, os seus comandos, as bombas e os seus atuadores, nós vamos dar seguimento na aula mostrando os diagramas unifilares. E nesses diagramas nós vamos mostrar os componentes, a identificação desses componentes, e esses diagramas são a base para nós fazermos depois a especificação. Então, através desse diagrama, nós temos uma noção sobre quais componentes que vão ser utilizados, aplicados no sistema hidráulico. E nesse diagrama, vamos aqui fazer a leitura do diagrama. Nós temos símbolos para um cilindro hidráulico. Nessa parte de baixo, nós temos um símbolo que está associado com uma válvula, um comando de válvula. Nessa outra parte, nós temos um outro símbolo de uma outra válvula. Aqui, nós temos um símbolo associado ao motor, que aciona a bomba. E também temos o símbolo de um acoplamento, um símbolo relacionado ao filtro e um símbolo relacionado ao reservatório. Agora que nós já identificamos os símbolos, nós vamos falar um pouco mais sobre essa simbologia. Neste caso, nós temos uma opção, de um cilindro de ação simples, de avanço e de recuo. Nós também vamos falar um pouco mais sobre a simbologia que está associada aqui com essa válvula. Vejam que nós temos aqui a identificação deste quadrado que eu estou aqui destacando com o cursor do mouse. Então nós temos um quadrado, um segundo quadrado e um terceiro quadrado.
Bom, esse número de quadrados especifica o número de posições da válvula. Nós temos, então, 3 quadrados. Isso significa que essa válvula possui 3 posições. E essas 3 posições são acionadas utilizando um solenoide, tanto nessa posição à esquerda, quanto a esta posição à direita. E eu consigo identificar que esse acionamento dessa válvula é realizado através de um solenoide por meio deste símbolo que está aqui na extremidade esquerda e direita da válvula. Ainda sobre a leitura e interpretação desses símbolos, nós conseguimos observar que o retorno para a posição central acontece através de uma mola. Então, vamos aqui falar, né, que quando esse solenoide é energizado, esse solenoide esquerdo é energizado, o acionamento da válvula passa para essa posição à esquerda. Quando ele é desacionado, a mola faz com que a válvula esteja posicionada nesse local central. E uma análise similar nós podemos fazer quando nós temos a representação de um acionamento dessa solenoide à direita. O solenoide à direita traz uma posição, essa terceira posição para o acionamento da válvula. E o desacionamento do solenoide, que acontece através, né, de uma corrente elétrica. Então, o desacionamento desse solenoide vai trazer a posição da válvula para essa porção central. Agora vamos analisar a posição central. Neste caso da posição central, o cilindro ele não é acionado nem ao avanço e nem para o recuo. Por quê? Neste caso, vamos simular e falar que esse motor está acionando a bomba. Porém, nem o solenoide esquerdo não está acionado e nem o solenoide direito não está acionado. Nessa situação, o que nós temos? Nós temos o acionamento da bomba que traz o óleo a partir do reservatório. Este óleo vai ser filtrado nesse filtro que nós chamamos de filtro de sucção. Este óleo filtrado tem a sua pressão indicada nesse símbolo, através, né, de um manômetro. Né, nós podemos identificar que nesse circuito vai ter a posição de um manômetro. Porém, como aqui nós temos nessa posição que não tem uma comunicação, vejam que aqui nós não temos uma comunicação quando a válvula está posicionada nessa parte central, nós não temos uma comunicação com o cilindro. Neste caso, o óleo é redirecionado para o tanque. Mas como que isso acontece? Vejam que aqui nós temos uma válvula de alívio ou uma válvula de desvio. E essa válvula de desvio, ela tem uma pressão de acionamento para abertura regulada por esse símbolo de uma mola. Então, toda vez que eu tenho um símbolo dessa forma, com que eu estou indicando aqui com o mouse, nós temos um símbolo que identifica uma mola. E essa mola tem sua pressão controlada, ela tem uma pressão variável. E esse símbolo que nós temos aqui, que mostra uma flecha nessa posição oblíqua, isso identifica que essa mola pode ter uma pressão regulável. E essa pressão regulável vai trazer uma regulagem para a pressão de abertura, neste caso, na pressão de abertura que traz o fluido novamente para o reservatório. Então,
este símbolo é o símbolo do reservatório. Não é porque nós temos um símbolo nessa posição e um outro símbolo nessa posição, isso não significa que são dois reservatórios. Somente significa que o fluido está retornando para o mesmo reservatório, neste caso em específico. E neste caso, ainda falando sobre este caso específico, com certeza, como nós temos aqui uma restrição que não traz o fluido hidráulico para o cilindro, isso faz com que aumente o nível de pressão nessa parte da linha hidráulica, fazendo com que ocorra uma abertura da válvula de alívio, trazendo o fluido para o reservatório. Agora, vamos aí simular um acionamento desse solenoide esquerdo. Isso vai trazer uma modificação para a posição dessa válvula. Isso vai fazer com que essa via acione o cilindro para o avanço e vai fazer com que essa via seja ligada a essa componente que vai trazer o óleo retornando para o reservatório. E agora também vamos simular que seja feito o desacionamento da válvula. Esse desacionamento vai fazer com que a mola traga essa válvula para essa posição central que nós estamos vendo aqui. Agora, na sequência, vamos simular o acionamento desse solenoide à direita. Isso vai fazer com que o cilindro seja recuado. Por quê? Porque vejam que aqui nós temos as vias mostrando um cruzamento. Então, essa parte vai trazer um fluxo óleo hidráulico nesse sentido, fazendo com que o cilindro seja recuado. O recuo do cilindro vai trazer o óleo para a via de retorno, que leva o óleo hidráulico de volta para o reservatório, que também neste caso aqui é identificado com o símbolo de reservatório. Outra característica desses símbolos é que vejam que o reservatório é simbolizado para um tanque, como se fosse um tanque aberto, porque ele tem uma pressão igual à pressão da atmosfera. Vamos aqui então repetir. Esse reservatório ele tem uma comunicação com a atmosfera. Ele não é pressurizado. Novamente aí vamos identificar os componentes para fixar melhor estes conceitos. Então nós temos o símbolo de um cilindro de ação diferencial para avanço e para recuo. Nesse caso, nós temos um símbolo que identifica uma válvula de 3 posições, caracterizadas por esses quadrados, 3 quadrados, 4 vias. Vejam que aqui nós temos, aqui é mais fácil, né, de identificar, nós temos uma via que comunica da bomba em relação à válvula. Nós temos uma outra via que comunica desde a válvula para o reservatório, essa é a segunda via. Uma terceira via que comanda da válvula para o cilindro, para o avanço ou recuo do cilindro. E depois uma quarta via que comunica o avanço ou recuo do cilindro, só que em retorno para o reservatório. Então são 4 vias. O acionamento, como eu falei para vocês, é um acionamento via solenoide, um acionamento elétrico, e o retorno para a posição central acontece devido à ação de uma mola. Também temos uma válvula de alívio, ou também chamada como válvula de segurança. O retorno, o símbolo de retorno para o reservatório. O motor elétrico, sendo simbolizado por esse círculo inscrito um M. A identificação também de um manômetro
a bomba, que possui esse estilo de simbologia, a bomba óleo-hidráulica, o filtro de sucção e o reservatório. Ainda vamos mostrar agora mais um outro vídeo para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Vamos assistir esse vídeo. Vimos que entre o grupo de acionamento e o sistema de atuação, o sistema de comando e controle faz com que a instalação funcione de acordo com as funções esperadas. São as válvulas que atuam sobre o fluxo de óleo, ou seja, realizam a interface entre o grupo de acionamento e o sistema de atuação. Elas bloqueiam o fluxo, direcionam o fluxo de óleo, controlam a vazão. Neste caso, vemos uma válvula de assento controlando o fluxo do óleo. E aqui uma válvula de cursor realizando a mesma função. No caso das válvulas de assento, uma esfera ou cone é pressionado contra o corpo da válvula e com isso bloqueia a passagem do óleo. Válvulas de assento apresentam melhor vedação e são construídas geralmente como válvulas de 2 ou 3 vias. Válvula de distribuição. No caso das válvulas distribuidoras, o carretel que atua no interior da válvula abre ou fecha as vias. Existem várias maneiras de acionar as válvulas hidráulicas. Por força muscular, através de uma alavanca. Ou com um pedal. Mecanicamente, através de roletes. Acionamento por alavanca e retorno por mola. Ou através da energia elétrica, como estas eletroválvulas. Agora que nós já assistimos esse vídeo, nós vamos passar para um próximo passo em que nós vamos falar sobre os tipos de acionamento das válvulas. Nós já falamos sobre as posições, aqui neste caso simbolizado então por 2 posições, a válvula, e simbolizado pelas 4 vias. Aqui fica ainda muito mais identificado então as duas posições e as 4 vias. A via que comunica desde a bomba até a válvula, da válvula para o tanque, da válvula para o cilindro ou para o motor e do motor para o retorno. Então são essas 4 vias. E vejam vocês que esse acionamento dessas válvulas pode ser realizado utilizando diferentes tipos de acionamento. Aqui
eu trago um exemplo destacado de um acionamento por meio de um botão, uma botoeira. Também trago em destaque um estilo de acionamento desse sistema hidráulico utilizando uma alavanca. Mas, além desses dois estilos de acionamento, nós podemos ainda identificar outras formas de acionamento dos sistemas hidráulicos, como, por exemplo, utilizando um pedal. Ou ainda, ele pode ser um acionamento mecânico através de um rolete. E vejo que esse aqui é o símbolo básico de acionamento. Esse acionamento também pode ser utilizando um outro sistema hidráulico. Então, um outro sistema hidráulico pode ser utilizado para o acionamento do sistema hidráulico. Mas esse sistema hidráulico também pode ser realizado através de um acionamento utilizando um sistema pneumático. Ou ainda, um sistema utilizando um solenoide. Então vejam que os símbolos são muito importantes para nosso entendimento sobre esses diagramas que mostram os componentes e as funções dos sistemas hidráulicos. Vamos aqui a mais uma página do nosso trabalho, e nessa página nós vamos aqui falar que basicamente um sistema hidráulico ele é composto, como nós temos visto, um sistema hidráulico mais simples, basicamente é composto por um cilindro de duplação, que é comandado através de um avanço e de um recuo. Também compõe um circuito hidráulico simples, pelo menos uma bomba de vazão constante. Além disso, também é necessário, como outro componente do sistema hidráulico, uma válvula direcional, e esse acionamento pode ser manual, neste caso que nós estamos falando de um sistema simples. E além disso, também é necessário uma válvula limitadora de pressão, porque vamos aqui voltar ao exemplo. Aqui nós temos, o acionamento constante desse motor em relação à bomba. Depois que o cilindro ele alcança a sua posição final, a bomba ela continua enviando óleo para o sistema. Porém, quando o cilindro alcança o seu curso máximo, esse óleo faz com que ocorra, após o cilindro alcançar a sua posição final, ocorre, é claro, um aumento de pressão no sistema devido à disponibilidade de potência da bomba e também do motor, que transmite a potência para a bomba. Esse aumento de pressão no circuito de óleo hidráulico faz com que ocorra então o desvio do óleo para o reservatório. Então essa válvula de segurança tem uma função principal no sistema hidráulico. Vamos aqui agora mostrar mais alguns exemplos de circuitos hidráulicos. E neste exemplo, nós vamos então mostrar um circuito hidráulico simples, acionado por alavanca. É um circuito que tem a mesma similaridade do exemplo anterior. Porém, o acionamento não é utilizando um solenoide, o acionamento é utilizando uma alavanca. E neste caso em específico, vejo que a alavanca tem diferentes posições, Tem diferentes posições. E neste caso também a válvula traz três posições, uma posição no centro, uma posição à esquerda e uma posição à direita. E esse controle é feito através dessa alavanca manual. Neste primeiro exemplo, nós temos o cilindro hidráulico, o circuito posicionado com a válvula nessa posição central. E neste caso específico, vejam que o circuito não comunica-se com o atuador aqui representado pelo cilindro hidráulico. Ainda sobre esse circuito, nós podemos ainda destacar o tanque, o filtro,
o acionamento da bomba através do motor, um acoplamento mecânico, a identificação do manômetro, que faz a medição da pressão, a válvula de segurança também, e vejam que neste caso, olha, a posição da válvula de segurança e do manômetro é realizada, né, numa posição próxima, né, uma posição próxima do circuito óleo hidráulico. E neste caso em específico, antes de retornar para o reservatório, o fluido óleo hidráulico, ele atravessa um trocador de calor para reduzir a temperatura, porque nesse processo de sucção, de bombeamento e aumento da pressão, isso traz um aumento na temperatura do óleo. Para reduzir essa temperatura do óleo, é utilizado um trocador de calor. E antes ainda desse filtro chegar ao reservatório, através do retorno, esse óleo atravessa um filtro. E vejam vocês que, como o óleo está aqui sob uma temperatura mais elevada, para esse óleo não retornar, ainda é posicionado uma válvula de retenção. Então, aqui eu adiciono mais 2 símbolos para vocês. O símbolo de uma válvula de retenção, lembrando, ou melhor dizendo, né, especificando, falando que a aplicação da válvula de retenção é para evitar que o fluxo ocorra nesse sentido contrário. Então o fluido ele acontece nesse sentido e não ocorre nesse sentido contrário, nesse sentido onde eu estou movimentando, ou melhor dizendo aqui na tela, de baixo para cima. Só vai ocorrer neste sentido, de cima para baixo. E eu consigo observar isso em função da característica, né, da visualização sobre esse símbolo que fala sobre a válvula de retenção. Vamos aqui passar mais algumas imagens para nós mostrarmos agora uma posição diferente. Nesse caso, nós temos uma identificação que mostra o avanço do cilindro. Então, é mostrado, né, o acionamento de uma carga. Essa carga está sendo identificada por essa letra FA. E nós temos o acionamento. O acionamento, neste caso, é realizado através da alavanca que traz para uma nova posição. E nessa nova posição, neste caso, nós temos a pressão da bomba acionando o avanço do cilindro para ter o acionamento dessa carga. O avanço desse cilindro faz com que ocorra um fluxo de óleo neste sentido, onde nós temos na direção do cilindro em relação à válvula. E este fluxo é destinado para o reservatório. E aqui nós vamos identificar que essa velocidade do pistão pode ser calculada em função da vazão e pode ser calculada em função da área do pistão. E vamos aí utilizar aquela equação da hidráulica, a equação da continuidade. Por quê? Porque a vazão é igual à velocidade do fluxo vezes a área de seção transversal. Então, repetindo, vazão é igual à velocidade vezes área de seção transversal. Vamos, na sequência, agora mostrar uma nova posição de acionamento desse cilindro hidráulico. Lembrando que aqui nós estamos falando de uma nova posição acionada através da alavanca. E neste caso específico, essa nova posição traz a identificação do recuo do cilindro. E a atuação do recuo do cilindro é realizada através dessa posição, onde nós temos a pressão da bomba
A pressão da bomba sendo direcionada da válvula até essa linha que faz com que ocorra a retração do cilindro. E essa retração do cilindro faz um acionamento de um fluxo óleo hidráulico nesse sentido, do cilindro para a válvula, e esse fluxo de óleo é então direcionado para o retorno para o reservatório. E neste caso, a vazão da bomba pode ser caracterizada pela velocidade de retração do pistão multiplicado pela área. Neste caso, nós vamos considerar essa área onde nós temos que considerar a área do pistão menos essa área do cilindro. Essa parte aqui do cilindro. Então, é sobre essa área que está ocorrendo a ação transversal dessa vazão. Para o dimensionamento da bomba, nós vamos considerar a maior vazão, porque ocorre que a demanda pela vazão acaba sendo diferente no avanço do pistão, acaba sendo diferente a demanda pela vazão no retorno do pistão. Normalmente, no retorno do pistão, nós temos uma maior velocidade nesse retorno do pistão do que em relação ao avanço. Porque vejam que no avanço a pressão ocorre em toda essa área de seção transversal do pistão. Porém, no retorno do pistão, a área que a vazão ocorre, essa pressão ocorre, é menor. E isso faz com que essa velocidade de retração do pistão seja mais rápida, seja mais elevada do que no avanço. Então a demanda de vazão acaba sendo diferente. Vamos também enfatizar que a pressão da bomba ela deve ser maior ou igual. Na verdade, aqui vamos colocar até como maior. A pressão da bomba ela deve ser maior que a pressão de trabalho mais a perda de carga. E essa perda de carga acontece nas tubulações, como nós vimos lá no início da aula, acontece devido às perdas que ocorrem através do escoamento do fluido, através das tubulações, e também ocorre uma perda de carga nos elementos hidráulicos, como os filtros, os comandos de válvulas e nas válvulas de segurança. Então, ocorre uma perda de carga, repetindo, nos elementos que compõem o circuito hidráulico e também nas tubulações. E essa pressão da bomba deve ser maior que a pressão de trabalho e também maior que essa perda de carga. O volume de absorção é uma informação muito importante no cálculo e especificação da bomba. E o volume de absorção é uma função da vazão da bomba, especificada em litros por minuto, relacionada com a velocidade de rotação dessa bomba. Sendo assim, nós conseguimos observar qual que é o volume de absorção em centímetros cúbicos por revolução. Mas nós vamos ter que também lembrar que essa bomba, neste acionamento, é associado um rendimento volumétrico. E esse rendimento volumétrico é na ordem de 91 a 93%. Vamos aí dar sequência no material e vamos falar sobre o momento de torção ou torque. Lembrando que o torque é uma função da potência. Nós já vimos nas nossas aulas que a potência é igual ao torque vezes a velocidade angular. Aqui a equação está um tanto diferente, mas está diferente por causa das unidades, né? Porque aqui as unidades nós estamos considerando a rotação em rotações por minuto,
e a potência ela está sendo aqui identificada já em quilowatts. Mas se nós formos fazer os cálculos, nós vamos identificar que neste caso também não é diferente. Potência em watts é igual ao torque em newton-metros multiplicado pela velocidade angular em radianos por segundo. Já a potência da bomba é calculada em função da pressão e da vazão. Aqui nós também temos uma fórmula em que nós temos aqui uns fatores de conversão. Mas, basicamente, a potência da bomba é uma função da vazão e da pressão. Considerando o Sistema Internacional de Medidas, a potência da bomba vai ser igual à vazão em metros cúbicos por segundo, essa vazão multiplicada pela pressão em Pascal. Então, 1 watt de potência de bomba é igual a vazão de 1 metro por segundo vezes uma pressão de 1 Pascal. Mas é claro que a potência da bomba, nós também vamos ter que considerar um rendimento mecânico. O rendimento mecânico é na ordem de 75% a 90%, mas aqui nós vamos utilizar um valor em um campo decimal, como 0,75 a 0,90. E neste caso, a especificação da potência da bomba, nós temos aqui a aplicação, de uma fórmula em que nós estamos considerando como entrada um valor em litros por minuto para a vazão do óleo e a pressão sendo especificada em bar. Para finalizar essa parte teórica, nós vamos aqui mostrar um catálogo para a especificação de uma bomba de engrenagens, uma bomba bastante comum, um estilo de bomba bastante comum que é utilizado nos circuitos óleo-hidráulicos. E neste catálogo nós temos a especificação do tamanho nominal ou número de série. Nós também temos a especificação do volume de absorção em centímetros cúbicos por revolução. E nessa especificação, vejam que nós temos tamanhos disponíveis na ordem de 2,5 centímetros cúbicos por revolução até 22,4 centímetros cúbicos por revolução. E essas vazões, nós também temos aqui as vazões efetivas e as potências de acionamento, considerando como referência uma velocidade nominal de 1.750 rotações por minuto, que é a velocidade quando se acopla um motor elétrico trifásico. Nós temos mais ou menos essa velocidade nominal de 1.750 rotações por minuto. Então, considerando essa velocidade nominal de aproximadamente 1.750 rotações por minuto e considerando esse valor de volume de absorção, é possível se obter essa vazão. E quando necessário diferentes níveis de pressão, vai ser necessário diferentes níveis de potência. Porque, como eu comentei com vocês, a potência de acionamento da bomba é uma função da pressão e da vazão. Para continuar, nós vamos fazer um exercício sobre esse conteúdo. Mas esse exercício vai ser um conteúdo de uma próxima videoaula. Até o próximo vídeo e muito obrigado.